Imagine um homem pendurado em duas vigas de madeira, com pregos de 18 centímetros atravessando seus pulsos exatamente no ponto onde o nervo mediano passa. Cada vez que ele tenta respirar, precisa empurrar o próprio corpo para cima, usando os pés perfurados, raspando as costas em chaga viva contra a madeira áspera. Os músculos do tórax estão paralisados pela posição. Se ele parar de se levantar, sufoca. Se continuar se levantando, agoniza. Esse é o momento mais conhecido da história de Jesus de Nazaré. Mas o que quase ninguém entende é que essa cruz não foi o pior dia da vida dele. O pior já tinha acontecido muito antes. Como um homem que curou cegos, que ressuscitou mortos, que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, como esse mesmo homem terminou nu, espancado, abandonado por absolutamente todos que ele amava, gritando para o próprio Pai como se tivesse sido esquecido pelo céu. A resposta não está só na crucificação. Ela está espalhada por 33 anos de uma vida marcada por perdas, traições e dores que nenhuma pintura religiosa nunca te mostrou. Porque a história de Jesus, quando você lê com o olho de gente comum e não com o olho de catequese, é a tragédia mais devastadora já registrada na história humana. E ela começa antes mesmo dele nascer. Vamos voltar para o ano 5 antes de Cristo. Uma menina de aproximadamente 14 ou 15 anos, chamada Maria, recebe a visita de um anjo. Ela está noiva de um carpinteiro chamado José. No mundo dela, em Nazaré, uma garota grávida fora do casamento podia ser apedrejada até a morte na praça pública. Era a lei. Quando Maria descobre que está esperando um filho, ela sabe exatamente o destino que isso significa para ela. José descobre. E o texto descreve um detalhe que rasga o coração. Ele decidiu repudiá-la em segredo, para não expô-la à infâmia. Traduzindo, o homem que ela amava acreditou que ela tinha traído ele, e mesmo achando isso, tentou poupá-la de morrer apedrejada. Então o Filho de Deus começa a existir no ventre de uma menina sob suspeita de adultério, em uma vila pequena onde todo mundo conhecia todo mundo. As fofocas em Nazaré nunca pararam. Anos depois, quando Jesus já era adulto e voltou para pregar na sua própria cidade, os habitantes o chamaram de Filho de Maria. E isso, no costume judaico, era um insulto pesado. Você não chamava ninguém de filho da mãe. Você chamava de filho do pai. Chamar Jesus de filho de Maria era dizer, na cara dura, que ele era filho de pai desconhecido, bastardo. Ele cresceu carregando esse rótulo. O Messias do mundo foi olhado torto pelos vizinhos durante décadas, mas a tragédia já tinha pegado fogo antes mesmo disso. Quando Maria estava nos últimos meses de gravidez, o imperador romano Augusto decretou um recenseamento. José precisou levar a noiva grávida em uma jornada de aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré até Belém, andando, ou no melhor dos casos, com Maria sobre um burro. Estradas de pedra, ladrões, frio das colinas da Judéia, sem nenhum hospital, nenhuma parteira contratada, nenhum plano. Quando chegaram, todas as hospedarias estavam lotadas. E aqui entra um detalhe que ninguém te conta. O lugar onde Jesus nasceu não era um estábulo de madeira fofinho como aparece nos presépios de Natal. Muitas casas em Belém, na época, eram construídas dentro de cavernas naturais nas encostas. Os animais ficavam num compartimento mais baixo. O cheiro era de esterco fresco misturado com palha podre. O chão era de terra batida. As paredes pingavam umidade nas noites mais frias da Judéia. E foi nesse lugar, escuro, frio, fedendo, que o Criador do Universo passou o primeiro minuto de ar respirável neste mundo. Sem médico, sem família estendida, sem vizinha experiente trazendo água quente. Apenas uma adolescente sangrando no chão, um carpinteiro assustado tentando ajudar.
e o som dos animais ali do lado, ouvindo o primeiro choro do bebê que ia mudar a história inteira do mundo. E é aqui que a tragédia começa a escalar. Pouco depois do nascimento, 3 magos do Oriente chegam em Jerusalém perguntando onde estava o rei dos judeus que acabou de nascer. O rei Herodes, paranoico, ouve isso e enlouquece. Ele convoca todos os sacerdotes, descobre que Belém é o lugar profetizado e dá uma das ordens mais cruéis registradas na história: matar todos os meninos de até 2 anos de idade na região de Belém. Mateus cita o profeta Jeremias descrevendo o que aconteceu. Voz se ouviu em Ramá, choro e grande lamento. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Pense no peso disso. O nascimento de Jesus desencadeou um massacre de bebês. Famílias inteiras enterraram seus filhos pequenos por causa da chegada dele ao mundo. A salvação da humanidade entrou pela porta da matança de inocentes. Se você consegue sentir o peso disso, deixa o like agora para esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa história contada de verdade. Porque o que vem agora é ainda mais pesado. A família de Jesus precisou fugir. Em pleno coração da noite, José recebe um aviso em sonho e a mãe pega o bebê no colo e começa uma fuga de centenas de quilômetros até o Egito. Eles viraram refugiados políticos em terra estrangeira. Sem dinheiro, sem documentos, sem família, sem idioma. O pequeno Jesus, antes mesmo de aprender a falar, já era um sobrevivente de um genocídio. Uma criança traumatizada antes mesmo de saber o próprio nome. Esse era o começo da vida do homem mais influente que já caminhou sobre a terra. E aqui entra uma das partes mais silenciosas e dolorosas da história. Uma parte que praticamente nenhum sermão menciona. Em algum momento, entre os 12 e os 30 anos de Jesus, José morre. Os evangelhos param de mencionar José completamente. Quando Jesus aparece pregando aos 30 anos, a mãe dele aparece, os irmãos aparecem, mas o pai humano dele simplesmente sumiu da narrativa. A interpretação histórica mais aceita é que José faleceu durante a juventude de Jesus. E isso significa uma coisa devastadora. O Filho de Deus, em algum dia comum em Nazaré, segurou o corpo morto do pai humano que tinha cuidado dele desde bebê. Ele lavou aquele corpo. Ele preparou aquele corpo para o sepultamento conforme exigia a tradição judaica. Ele assumiu, ainda jovem, o papel de chefe da casa. Carpinteiro, provedor. Tudo cedo demais. Se você acredita que Deus entende a dor humana porque viveu cada centímetro dela, comente: Ele sentiu tudo. Esse comentário ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que estão passando por luto agora mesmo. Porque o ponto aqui é brutal. Jesus não foi um Deus que apareceu do nada já adulto e poderoso. Ele foi uma criança que perdeu o pai. Um adolescente que precisou trabalhar com as próprias mãos para sustentar a mãe e os irmãos mais novos. Ele teve calos, ele teve cortes, ele teve dores nas costas de carregar madeira, ele provavelmente teve fome em anos de seca. Ele viu Maria envelhecer sozinha e, em silêncio, durante quase 2 décadas, ele esperou. Esperou o momento. E ninguém em Nazaré fazia ideia de quem ele realmente era. Aos 30 anos, Jesus começa a pregar. E aí você esperaria que a tragédia desse uma trégua, certo? Errado. É exatamente quando ela acelera. Logo no início do ministério, o primo dele, João Batista, o homem que tinha batizado ele no Rio Jordão, o homem que tinha apontado para Jesus na frente das multidões e gritado: "Eis o Cordeiro de Deus." Esse mesmo João é preso pelo rei Herodes Antipas. E aqui entra uma das passagens mais perturbadoras dos evangelhos. Durante uma festa de aniversário do rei, a filha da rainha Herodias dança para ele. O rei, embriagado, promete dar a ela qualquer coisa que ela pedir. A mãe orienta a menina. E o que ela pede?
A cabeça de João Batista numa bandeja. O soldado desceu até a prisão, decapitou João, voltou com a cabeça num prato, entregou para a menina, que entregou para a mãe. Quando Jesus recebe essa notícia, o Evangelho registra um detalhe pequeno, mas demolidor. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ele precisou ficar sozinho. Ele precisou ir para o deserto chorar. O Filho de Deus, com poder para ressuscitar mortos, não ressuscitou o próprio primo. Ele chorou, porque a missão dele não era aliviar a própria dor, era atravessá-la. E enquanto ele chorava sozinho num barco, o povo descobriu para onde ele tinha ido e o seguiu pelas margens do mar da Galileia. Ele chegou no lugar deserto e encontrou 5.000 pessoas esperando ele, sem comida, sem orientação, famintas espiritualmente. E o que Jesus fez? Ele engoliu o próprio luto, secou as próprias lágrimas, desembarcou e começou a curar os doentes. É aí, neste exato momento de pressão emocional máxima, que ele faz o milagre dos pães e peixes. Ele alimentou multidões enquanto o coração dele ainda estava em pedaços. Pense no absurdo disso. Quantas pessoas você conhece que conseguiriam servir os outros no mesmo dia em que receberam a notícia da morte de um familiar? Jesus fez isso porque a tragédia da vida dele tinha um propósito que nenhum dos discípulos conseguia entender ainda. E os discípulos, vamos falar deles, porque é aqui que o filme começa a ficar realmente cruel. Esses 12 homens que andavam com Jesus 24 horas por dia, que comiam com ele, que dormiam ao lado dele em campos abertos, que viam ele acalmar tempestades com a voz e expulsar demônios com um olhar, esses homens eram a família real dele. Eles eram tudo, e foi cada um deles que, no final, partiu o coração dele de uma forma diferente. Comece por Pedro. Pedro era o mais barulhento, o mais apaixonado, o que jurou de joelhos: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus olhou para ele e disse uma das frases mais devastadoras da Bíblia: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Pedro riu, achou impossível. E poucas horas depois, na noite mais escura da vida de Jesus, com o mestre sendo torturado dentro do palácio do sumo sacerdote, Pedro estava do lado de fora, perto de uma fogueira, e 3 pessoas diferentes apontaram para ele, dizendo: esse aí estava com Jesus. E Pedro, o leão, o destemido, negou. O Evangelho registra um momento que parte qualquer leitor. Naquele instante, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fitou Pedro. Os olhos se cruzaram. Jesus olhou para ele. Pedro saiu correndo dali e chorou amargamente. Mas se Pedro foi a covardia, Judas foi o veneno. Judas Iscariotes andou 3 anos com Jesus. Comeu da mesma comida, ouviu cada parábola, viu cada cura. Era ele quem cuidava do dinheiro do grupo. E em algum momento, por motivos que os teólogos ainda discutem, esse homem decidiu vender o mestre por 30 moedas de prata, o valor exato que a lei mosaica antiga estipulava como compensação pela morte de um escravo. 30 moedas. Esse era o valor que Judas atribuiu a 3 anos de amizade, milagres, conversas íntimas, refeições compartilhadas. E o método de traição foi o pior detalhe possível. Judas não apontou Jesus de longe. Ele entregou Jesus com um beijo. No jardim do Getsêmani, em plena noite, com soldados armados de tochas e espadas chegando para prender o mestre, Judas se aproximou, abraçou Jesus e o beijou na bochecha. Esse era o sinal combinado para os soldados saberem qual deles prender. Imagine receber um beijo de alguém que você amou por anos, sabendo que aquele beijo é a sua sentença de morte. Imagine olhar nos olhos dessa pessoa enquanto os soldados se aproximam. Jesus olhou para Judas e disse apenas: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Não foi um grito, não foi uma maldição, foi uma pergunta.
Foi o último ato de misericórdia, a última chance de Judas se arrepender ali mesmo. Mas Judas já estava perdido. Horas depois, ele se enforcou em uma árvore, tomado de remorso, sem conseguir suportar o que tinha feito. 2 discípulos, 2 fins. Pedro chorou e foi perdoado. Judas se enforcou e morreu sozinho. A diferença entre os dois não foi o pecado, foi o que cada um fez com a culpa. E Jesus carregou os dois no coração, até o fim. Mas vamos parar um instante e voltar para o Getsêmani. Porque o que acontece no jardim antes da prisão é uma das cenas mais subestimadas e devastadoras de toda a Bíblia. Jesus sabia que ia morrer. Ele sabia exatamente como. Ele sabia que seria torturado, espancado, açoitado, crucificado. E na noite anterior, ele leva os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para um jardim de oliveiras e pede uma única coisa: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele se afasta um pouco, cai com o rosto no chão e começa a orar. E aqui entra um detalhe brutal. O Evangelho conta que, em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Imagine a cena. O olival escuro, a lua entre os galhos, um homem de joelhos com o rosto no chão e gotas vermelhas escorrendo pela testa, pelas têmporas, pingando na terra entre as raízes. Não era figura de linguagem, era literal. O corpo dele estava entrando em colapso só pelo peso do que ele sabia que vinha pela frente. Isso não é poesia. Isso é uma condição real, conhecida como hematidrose. Em situações de pavor extremo, os capilares ao redor das glândulas de suor se rompem e o suor sai misturado com sangue. É raro, mas acontece em pessoas diante de execução iminente, soldados antes da batalha, condenados à morte na véspera, prisioneiros de guerra. Jesus estava em pânico físico tão profundo que o corpo dele literalmente começou a sangrar pelos poros. E enquanto isso acontecia, ele volta para checar os 3 amigos e os encontra dormindo. Os 3. Ele acorda eles, pede de novo, vai orar mais um pouco. Volta, dormindo de novo. A cena se repete 3 vezes. O homem mais sozinho do universo naquele instante, suando sangue de medo, e os 3 melhores amigos dele não conseguiram nem ficar acordados ao lado dele. Os soldados chegam. Tochas iluminam o olival. O som de espadas tinindo na madrugada. Judas se aproxima, beija a bochecha de Jesus e os guardas avançam. Pedro, num impulso desesperado, saca uma espada e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. E Jesus, espancado emocionalmente, suando sangue, abandonado pelos amigos, ainda tem força para fazer o último milagre antes da prisão. Ele toca a orelha do servo e cura. Cura o homem que veio prendê-lo. Repare nesse detalhe, porque ele é a essência de toda a tragédia. Até no momento em que estavam vindo para matá-lo, Jesus ainda estava curando. E foi nesse instante exato que aconteceu o que o Evangelho descreve em uma frase curta e devastadora. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos. Os 12 que tinham jurado morrer com ele. Cada um correu numa direção diferente da escuridão. Jesus ficou sozinho com os soldados. E começa a noite mais cruel da história humana. Eles amarram as mãos dele com cordas grossas, arrastam ele pelas ruas estreitas de Jerusalém de madrugada, batendo nele a cada quarteirão. O primeiro destino é a casa de Anás, um ex-sumo sacerdote, sogro do sumo sacerdote em exercício. Ali, no pátio escuro, ele recebe o primeiro tapa registrado do julgamento. O Evangelho descreve: um dos guardas que estava ali deu um tapa em Jesus, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Pense nisso. Aquele rosto que tinha sido o primeiro rosto que Maria viu quando o segurou pela primeira vez. Aquele rosto que sorriu para as crianças que ele abençoou. Aquele rosto que chorou no túmulo de Lázaro.
Aquele rosto agora marcado por um tapa de um soldado anônimo no meio da noite, com a barba puxada, com cuspe escorrendo pela bochecha. E essa foi só a primeira de muitas humilhações. De Anás, ele é levado para Caifás, o sumo sacerdote oficial. E aqui acontece algo que viola toda a lei judaica da época. Pelas regras do Sinédrio, o Conselho Religioso Supremo, julgamentos de pena capital não podiam acontecer à noite. Não podiam acontecer durante festas religiosas. Precisavam de 2 testemunhas concordando. Precisavam de um intervalo de 24 horas antes da sentença. Tudo isso foi violado. Eles juntaram falsas testemunhas que se contradiziam entre si. Mentiam tanto que os depoimentos nem batiam um com o outro. Mentiam, mas mentiam mal. E quando Caifás finalmente perguntou diretamente: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito?" E Jesus respondeu: "Eu sou." O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e gritou: "Blasfêmia!" A sentença foi imediata: morte. Eles começam a cuspir nele, começam a esmurrar o rosto dele, cobrem os olhos dele com um pano e batem com punhos fechados, pedindo: "Profetiza. Cristo, quem foi que te bateu?" Imagine isso. O Verbo que criou o universo sendo zombado por soldados bêbados no porão de Jerusalém. E enquanto isso acontece, do lado de fora, perto da fogueira, Pedro está ouvindo cada som. E é ali, naquele exato cenário, que Pedro nega 3 vezes. E é ali que o galo canta. E é ali que Jesus, machucado, sangrando, com o rosto inchado, sendo arrastado de uma sala para outra, vira a cabeça por uma fresta no pátio e cruza os olhos com o discípulo. Não foi um olhar de raiva, foi um olhar de tristeza profunda. E Pedro entendeu tudo naquele segundo. Saiu correndo dali para chorar sozinho num beco escuro de Jerusalém pelo resto da madrugada. Quando o sol nasce, eles arrastam Jesus para um lugar novo. O Sinédrio não tinha autoridade para executar ninguém. Só o governador romano podia decretar pena de morte. Então, levam Jesus para Pôncio Pilatos, o procurador romano da Judéia. Pilatos olha aquele homem ensanguentado, ouve as acusações e percebe rapidamente o que está acontecendo. Ele entende que aqueles sumos sacerdotes tinham entregado Jesus por pura inveja. Pilatos não quer essa morte na consciência dele. Ele tenta passar a responsabilidade para outro. Descobre que Jesus é da Galileia, sob jurisdição de Herodes Antipas, o mesmo Herodes que tinha decapitado João Batista. Manda Jesus para Herodes. E Herodes, curioso, queria há anos ver Jesus fazer um milagre, como se fosse entretenimento de palácio. Faz perguntas, provoca, mas Jesus não responde nada, nenhuma palavra. O Evangelho registra. Herodes interrogava-o com muitas perguntas, mas ele nada lhe respondia. Diante do homem que matou seu primo, Jesus escolheu o silêncio absoluto. Herodes se irrita, veste Jesus com uma túnica de zombaria, ridiculariza ele na frente da corte e o devolve para Pilatos. E aqui o desespero de Pilatos atinge o ápice. Ele tenta um truque. Era costume na Páscoa libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. Pilatos coloca 2 homens lado a lado no balcão do palácio. De um lado, Barrabás, um assassino conhecido, um insurrecionário, um homem que tinha matado durante uma rebelião. Do outro lado, Jesus de Nazaré, um pregador que curava cegos e ressuscitava mortos. Pilatos pergunta à multidão: "Qual dos 2 quereis que eu vos solte?" E a multidão, a mesma multidão que dias antes tinha estendido mantos no chão para Jesus passar, que tinha gritado hosana ao filho de Davi, que tinha agitado folhas de palmeira na entrada triunfal. Essa mesma multidão grita: "Barrabás!" E quando Pilatos pergunta o que fazer com Jesus, eles respondem em coro: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Repare na profundidade desse detalhe. Era a Páscoa.
A festa que comemorava a libertação dos judeus do Egito. A festa em que cada família sacrificava um cordeiro sem mancha para que a morte passasse por cima da casa. E ali, no mesmo dia, em frente ao mesmo povo, dois homens disputavam um símbolo. Barrabás, em hebraico, significa literalmente filho do Pai. E Jesus se chamava o Filho do Pai. Dois filhos do Pai diante da multidão. Um culpado, um inocente. E o povo escolheu libertar o culpado para crucificar o inocente. Esse foi o resumo cósmico de toda a história da humanidade naquele instante. A inversão completa entre justiça e injustiça. E Pilatos, sem saída, lava as mãos numa bacia de água e diz: estou inocente do sangue deste justo, como se água pudesse limpar o que ele estava prestes a fazer. E começa a flagelação. Os romanos tinham um instrumento específico de tortura chamado flagrum. Era um chicote de cabos curtos, com várias tiras de couro nas pontas, e em cada tira amarravam pedaços de osso afiado, bolas de chumbo e fragmentos de metal. A vítima era amarrada de braços abertos a um pilar baixo, dobrada para frente, com as costas expostas. O método romano não tinha o limite de 39 chibatadas da lei judaica. Os soldados podiam bater até cansar. E em cada chibatada, as bolas de chumbo causavam contusões profundas e os ossos afiados rasgavam a pele em tiras. Os relatos históricos da flagelação romana descrevem que após algumas dezenas de golpes, a pele das costas era removida em camadas, expondo o tecido subcutâneo, depois os músculos e, em casos graves, até as costelas ficavam visíveis. Muitos prisioneiros morriam só na flagelação antes de chegar à cruz. O sangue cobria o pilar, escorria pelos pés do flagelado, formava poças no chão de pedra. Os soldados se revezavam quando cansavam o braço. Era trabalho físico pesado, esse de destruir um homem aos poucos. Jesus sobreviveu a essa parte, mas o que sobrou do corpo dele era basicamente carne viva. Os soldados, depois da flagelação, decidem fazer um teatro cruel. Eles ouviram que esse judeu se dizia rei. Pegam um manto vermelho, provavelmente uma capa militar usada e suja, e jogam por cima dos ombros sangrentos dele. O atrito do tecido grosso contra a carne aberta deve ter sido uma dor inimaginável. Pegam galhos de uma planta espinhosa local, possivelmente o Ziziphus spina Christi, com espinhos de até 3 centímetros, trançam uma coroa e enterram com força no couro cabeludo de Jesus. O couro cabeludo é uma das regiões mais vascularizadas do corpo humano. Cada perfuração jorra sangue. O sangue desce pelo rosto, entra nos olhos, escorre pela barba. Eles colocam uma cana na mão dele como cetro, ajoelham em zombaria gritando: "Salve, Rei dos Judeus!" E depois pegam essa mesma cana e batem na cabeça dele, enterrando os espinhos cada vez mais fundo no crânio. Esse é o homem que Pilatos apresenta na varanda, dizendo a famosa frase: "Eis o homem", em latim, ex homo. Olhem o que sobrou de um ser humano. E aí começa a Via Dolorosa. Jesus, com as costas em carne viva, com a cabeça perfurada por espinhos, com hematidrose ainda nos poros, é forçado a carregar a viga horizontal da própria cruz, chamada de Patibulum, pelas ruas de Jerusalém até o Monte do Calvário. Estima-se que essa viga pesava entre 30 e 50 quilos. A distância da fortaleza, Antônia até o Gólgota, é de aproximadamente 600 metros, mas as ruas eram estreitas, com pedras irregulares, multidões empurrando, soldados batendo, e o corpo dele já estava em estado de choque hipovolêmico, perda massiva de sangue. Ele cai, tenta levantar, cai de novo. Em algum ponto, os soldados percebem que ele não vai conseguir terminar o trajeto e que pode morrer antes da crucificação. Então, pegam um homem aleatório da multidão, um africano chamado Simão, de Cirene, uma cidade no norte da África, atual Líbia, e o forçam a carregar a cruz no resto do caminho.
Esse Simão entrou na história sem querer, voltando do trabalho num dia comum, e teve as mãos manchadas pelo sangue do Messias. No caminho, mulheres choram pela rua. Jesus para, olha para elas e diz uma das frases mais arrepiantes que ele já falou: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Ele estava profetizando a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70, 40 anos depois. Quando o templo seria queimado, centenas de milhares de judeus morreriam pela fome e pela espada, e mães se canibalizariam dentro da cidade sitiada. Mesmo carregando uma cruz nas próprias costas, agonizando, ele ainda estava preocupado com a dor dos outros, não com a própria. Esse era o tipo de homem que estava sendo levado para a morte. Chegam ao Gólgota. O nome significa lugar da caveira em aramaico. Era uma colina baixa fora dos muros da cidade, perto de uma estrada principal, justamente para que as crucificações fossem visíveis a todos os viajantes. Era propaganda de terror imperial. Roma queria que cada pessoa que entrasse e saísse de Jerusalém visse com os próprios olhos o que acontecia com quem desafiava o império. Os soldados arrancam as roupas de Jesus. E aqui entra um detalhe que poucos sermões mencionam, mas que é uma das humilhações mais profundas do dia inteiro. Os condenados eram crucificados completamente nus. Não havia o pano branco discreto que aparece nas pinturas. Havia exposição total, na frente da mãe, na frente dos amigos sobreviventes, na frente do povo, na frente do mundo. A última camada de dignidade humana foi arrancada com a túnica. Eles deitam Jesus na viga vertical da cruz, já fixada no chão. Esticam os braços dele sobre a viga horizontal e pegam os pregos. Pregos quadrados de ferro grosso, longos como a palma de uma mão de adulto. O ponto de entrar não era a palma da mão, como mostra a arte tradicional. Uma palma não suportaria o peso de um corpo, o prego rasgaria. O ponto correto era o pulso, no espaço entre os ossos do carpo, atravessando exatamente o local por onde passa o nervo mediano. Quem já sobreviveu a lesões similares descreve a dor como fogo elétrico subindo pelo braço inteiro sem parar nunca. A dor da crucificação foi tão única que criou seu próprio vocabulário. A palavra excruciante, em português, vem dali, literalmente, a dor de quem está saindo da cruz. Eles fazem o mesmo nos pés. Os pés são posicionados um sobre o outro, com os joelhos levemente flexionados, e um único prego é cravado atravessando o metatarso de ambos. Depois disso, levantam a cruz na vertical e a encaixam num buraco preparado no chão. O impacto da cruz batendo no fundo do buraco fez o corpo de Jesus cair pelo próprio peso, e cada um daqueles 3 pregos rasgou ainda mais carne na hora. E aqui começa o aspecto mais perverso da crucificação. Ela não foi feita para matar rápido, foi feita para prolongar. Como expliquei no início, a posição dos braços abertos paralisa os músculos respiratórios. A vítima só consegue expirar empurrando o corpo para cima, usando os pés perfurados. Cada respiração era uma decisão entre asfixia e tortura. Algumas vítimas duravam 3 dias na cruz antes de morrer. Jesus durou 6 horas, mas em 6 horas ele atravessou o que normalmente seria a vida inteira de uma pessoa. E enquanto ele estava pendurado ali, sangrando pelas mãos, pelos pés, pela cabeça, pelas costas, com o pulmão se enchendo de líquido lentamente, com o coração dilatado pela desidratação extrema, com os músculos travando em cãibras involuntárias por todo o corpo. Enquanto isso acontecia, os homens que estavam embaixo da cruz faziam piada. Os que passavam blasfemavam, meneando a cabeça e gritando: Tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Os soldados riam.
Sortearam as roupas dele em jogos de dados ali mesmo, aos pés do crucificado, exatamente como o Salmo 22 tinha profetizado 1000 anos antes. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sortes. Os fariseus chacoalhavam a cabeça em deboche. Até um dos 2 ladrões que estavam crucificados ao lado dele começou a xingá-lo, gritando: "Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós." Mas esse outro ladrão merece um momento, porque é uma das cenas mais belas no meio de toda a tragédia. Ele repreende o companheiro de cruz. Diz: "Estamos aqui justamente recebendo o que merecem nossos atos." Mas este nenhum mal fez. E depois, virando o rosto para Jesus, com sangue escorrendo pelas próprias têmporas, com os próprios pulmões falhando, ele faz um pedido humilde: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus, em meio à própria agonia, vira a cabeça para esse criminoso e responde uma das frases mais lindas da Bíblia: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." A última pessoa que Jesus salvou em vida foi um ladrão condenado, do alto de uma cruz, com a voz já quase falhando. Ele estava trabalhando até o último segundo, estava resgatando até o último suspiro. E embaixo da cruz havia uma mulher de pé, em silêncio, vendo tudo. Maria, a mãe, a mesma menina de 14 anos que tinha aceitado carregar aquele filho no ventre quando todo mundo achava que ela tinha traído José. A mesma mãe que tinha embalado Jesus na caverna fria de Belém. A mesma mulher que tinha fugido para o Egito de madrugada com o bebê no colo. A mesma que enterrou José sozinha. A mesma que cozinhou para ele todos os dias durante 30 anos. Agora ela estava ali, com os pés afundando na terra molhada de sangue do próprio filho, vendo o corpo dele se desfazer aos poucos. Há um ditado que diz: nenhuma mãe deveria enterrar um filho. Maria não só estava enterrando o dela, ela estava assistindo em câmera lenta durante 6 horas cada estágio da agonia dele. Imagine ouvir cada respiração rouca, cada gemido, cada gota de sangue caindo no chão diante dos seus pés. Imagine reconhecer o som da voz dele, mesmo distorcida pela dor. A mesma voz que tinha gritado pela primeira vez na caverna de Belém. A mesma voz que tinha aprendido a falar dentro da casa dela. A mesma voz que tinha rido com ela em pequenos momentos de alegria que ninguém mais ali sabia que existiram. E agora aquela voz, perdendo força, lutando por cada respiração. E ela, sem poder fazer absolutamente nada. Jesus olha para baixo. Mesmo com o pouco de força que ainda tem nos músculos do pescoço, ele levanta os olhos para a mãe. E faz algo que nenhum filme religioso consegue mostrar com a profundidade que merece. Ele organiza o futuro dela. O Evangelho descreve: vendo Jesus ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Naquele instante, com o pulmão se enchendo de líquido, com a língua inchada de desidratação, com cada palavra exigindo o esforço inteiro do diafragma, ele transferiu a guarda da própria mãe para o discípulo João, porque ele sabia que José já tinha morrido, que os irmãos dele ainda não acreditavam nele, que Maria ia ficar sozinha, e ele, nas últimas horas da vida, garantiu que alguém cuidasse dela. O filho preocupado com a mãe, mesmo morrendo. Esse era Jesus. E então o céu escureceu. O Evangelho descreve: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Da hora sexta até a hora nona, no calendário judaico, é do meio-dia até as 3 da tarde. 3 horas de escuridão em pleno meio-dia. E historiadores romanos da época registraram esse fenômeno em suas crônicas como um evento estranho daquele período. Não era um eclipse natural. Eclipses solares não duram 3 horas, e a Páscoa acontecia em lua cheia, condição em que eclipses solares são astronomicamente impossíveis. Era algo mais profundo. Era a criação se recusando a iluminar o assassinato do Criador.
E foi nesse exato momento, no meio dessa escuridão impossível, que Jesus solta o grito mais doloroso de toda a Bíblia. Em aramaico, sua língua materna, com a voz quase quebrada, ele berra para o céu vazio: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E essa frase precisa ser entendida com cuidado, porque ela carrega uma das maiores camadas teológicas da história inteira. Jesus não estava simplesmente desabafando o desespero humano. Ele estava citando o primeiro versículo do Salmo 22, um salmo escrito por Davi 1000 anos antes, que descreve com uma precisão cirúrgica tudo o que estava acontecendo naquele instante. Leia o Salmo 22 e veja: trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Cada detalhe da crucificação está descrito ali, séculos antes da própria crucificação existir como prática romana. Na cultura judaica daquele tempo, citar a primeira linha de um texto era a forma de invocar o salmo inteiro. Era como se Jesus, do alto da cruz, com a última energia do diafragma, estivesse dizendo aos doutores da lei que estavam ali embaixo: olhem o salmo, olhem a profecia, olhem com atenção. Eu sou aquele de quem Davi falou. Mesmo no auge da agonia, ele ainda estava ensinando. Mas há um nível ainda mais profundo nesse grito. Os teólogos cristãos passam 2000 anos tentando explicar o que aconteceu naquele instante. A teoria mais aceita é que naquele momento, na cruz, todos os pecados de toda a humanidade, passada, presente e futura, caíram como uma avalanche cósmica sobre o corpo daquele homem ensanguentado. Cada mentira já dita, cada traição já cometida, cada criança machucada, cada mulher violentada, cada guerra começada por ganância, cada morte injusta da história, tudo em um único instante. E o Pai, que é luz infinita e não pode estar em comunhão com o pecado, virou o rosto. Não porque amava menos, mas porque não havia outra forma de a justiça ser cumprida. E Jesus, que tinha estado em comunhão perfeita com o Pai por toda a eternidade, sentiu pela primeira e única vez na história infinita uma separação. E foi essa dor, não a dos pregos, não a da coroa, não da flagelação, foi essa solidão que arrancou dele aquele grito, o peso do universo desabando sobre uma única alma. E quando ele sente isso, quando o corpo já está em colapso completo, ele diz uma palavra simples: tenho sede. Os músculos da boca já não obedeciam. A língua estava inchada como um pedaço de pau dentro da boca. Os lábios rachados. E tem um detalhe sutil aqui. O Evangelho diz que ele falou isso para que se cumprisse a Escritura. Ele estava conscientemente concluindo as profecias, item por item, como quem termina uma lista. Um soldado, em um gesto que poderia ser de zombaria, mas talvez tenha sido de pena, mergulha uma esponja num pote de vinagre azedo, uma bebida barata que os soldados romanos costumavam levar. Fixa essa esponja num galho de hisopo e estende até a boca dele. Jesus prova. E quando prova, ele sabe que tudo está consumado, que cada profecia foi cumprida, que cada exigência foi satisfeita, que o plano que tinha começado no Jardim do Éden, milênios antes, naquele exato instante, atingia o seu ponto final. E então, ele faz algo que precisa ser sublinhado. Ele não morreu. Ele entregou a vida. Há uma diferença crucial. Meses antes, ele tinha avisado: ninguém tira de mim a minha vida. Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. A morte de Jesus não foi um homicídio bem-sucedido. Foi um sacrifício voluntário no instante exato escolhido por ele. Mas ele soltou um grito alto. Não um sussurro fraco de moribundo. Um grito final, com força surpreendente. Algo que praticamente nenhum corpo em estado terminal de crucificação consegue fazer. As últimas palavras:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E acrescenta a palavra mais importante de toda essa história em uma frase só: está consumado. Em grego, tetelestai. Era uma palavra usada em recibos comerciais da época para indicar pago em sua totalidade, dívida quitada, nada mais a cobrar. A última palavra dita por Jesus em vida foi um carimbo cósmico de quitação universal. E aí ele inclinou a cabeça e expirou. No instante exato em que o último sopro saiu daquele corpo, 3 coisas aconteceram simultaneamente em Jerusalém, e cada uma delas foi registrada com um detalhe quase profissional. A primeira, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Esse véu era uma peça gigantesca de tecido, com cerca de 18 metros de altura, 9 metros de largura e 4 dedos de espessura. Era uma cortina tão pesada e densa que, segundo as tradições antigas dos próprios judeus, precisava de 300 sacerdotes para ser movida durante manutenções. Esse véu separava o lugar santo do Santo dos Santos, a câmara mais sagrada do templo, onde supostamente a presença de Deus habitava e onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Quando Jesus expirou, esse véu se partiu sozinho e não rasgou de baixo para cima, como aconteceria se um homem tentasse rasgá-lo. Rasgou de cima para baixo, como se a mão de Deus, do céu, tivesse pegado o tecido e arrancado em 2. A mensagem era clara: o acesso à presença de Deus, que durante 1500 anos tinha sido restrito a um único homem em um único dia do ano, agora estava aberto para todos, para sempre. A segunda coisa, a terra tremeu. As rochas se fenderam. A criação inteira parecia estar reagindo fisicamente à morte do Criador. As pedras se partiam, o chão se mexia, os túmulos antigos racharam, e o Evangelho relata o detalhe mais espetacular de todos. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos ali sepultados ressuscitaram, saíram dos sepulcros depois da ressurreição do Senhor, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Esse versículo é um dos mais misteriosos do Novo Testamento. A morte de Jesus rachou o próprio sistema da morte, como se a barreira que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos tivesse trincado naquele instante. A terceira coisa aconteceu na cabeça de um centurião romano. Esse homem era um soldado profissional. Tinha provavelmente comandado dezenas de execuções na vida. Tinha visto ladrões morrerem na cruz, rebeldes morrerem na cruz, escravos morrerem na cruz. Era endurecido. Era um operário da morte, mas alguma coisa naquela morte era diferente. A maneira como Jesus morreu, com aqueles gritos finais, com aquele controle absoluto sobre o instante da própria saída, com aquele perdão dirigido aos próprios algozes, com a escuridão sobre a terra, com o terremoto cortando as pedras ao redor da cruz. Alguma coisa naquele conjunto destruiu por dentro o ceticismo daquele soldado. O Evangelho registra, vendo o terremoto e tudo o que estava se passando, o centurião e os soldados que guardavam Jesus ficaram tomados de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. O primeiro homem a confessar publicamente a divindade de Jesus depois da morte não foi um discípulo, não foi um sacerdote, não foi um judeu religioso. Foi um soldado pagão romano com as mãos sujas do sangue do próprio Cristo. A noite começa a cair. A lei judaica determinava que nenhum corpo podia ficar pendurado durante o sábado, especialmente no sábado da Páscoa. Os soldados começam a quebrar as pernas dos crucificados, uma prática brutal chamada de crurifragium, que usava uma marreta pesada para esmagar as tíbias. Sem o apoio das pernas, a vítima não conseguia mais se levantar para respirar e morria por asfixia em poucos minutos. Eles quebram as pernas dos 2 ladrões, mas quando chegam em Jesus, percebem que ele já está morto.
E aqui acontece outro cumprimento profético. O Salmo dizia a ele: preserva todos os ossos dele, nenhum deles se quebrará. E a antiga lei do Cordeiro Pascal ordenava o mesmo: nenhum osso seria quebrado. Naquele exato instante, Jesus estava cumprindo simultaneamente o Salmo de Davi e a lei do Cordeiro Pascal de Moisés. Mas um soldado, talvez para confirmar que estava mesmo morto, talvez por uma pulsão final de crueldade, pega uma lança e enterra no lado direito do peito de Jesus, atravessando o pulmão e perfurando o saco pericárdico, a membrana que envolve o coração. O Evangelho descreve com uma precisão estranha para um pescador da Galileia. Saiu logo sangue e água. E aqui está um dos detalhes mais reveladores do relato inteiro. Quando um corpo passa pelo trauma extremo que Jesus passou, fica acumulando líquido ao redor do coração. Se uma lança perfura horas depois da morte, sai exatamente o que o Evangelho descreveu: sangue coagulado escuro misturado com líquido claro. Era um detalhe que aquele pescador da Galileia não tinha como inventar. Ele só estava registrando o que viu com os próprios olhos. E aí entra um homem que aparece quase do nada nessa história, mas cujo papel é um dos mais comoventes: José de Arimateia. Um homem rico, membro do Sinédrio, exatamente o mesmo conselho que tinha condenado Jesus à morte na noite anterior. Mas o Evangelho deixa claro que José não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era um discípulo secreto. Tinha medo, tinha posição social, tinha reputação. E por anos manteve a fé escondida. Mas naquele momento, talvez por culpa, talvez por amor, talvez pelos dois, ele junta uma coragem que nunca tinha tido antes. Vai pessoalmente até Pilatos, pede o corpo. Pilatos, surpreso por Jesus já estar morto tão rápido, autoriza. José envolve o corpo em um lençol de linho fino que ele mesmo comprou. E Nicodemos, outro membro do Sinédrio que tinha procurado Jesus à noite no início do ministério, aparece carregando aproximadamente 30 quilos de mirra e aloés, perfumes caros usados em sepultamentos reais. Os dois homens, que durante 3 anos tinham tido medo de assumir publicamente que seguiam Jesus, foram os únicos do Sinédrio que tiveram coragem de aparecer agora, quando todos os apóstolos tinham fugido, quando ninguém mais queria ser visto perto daquele corpo condenado. Eles carregam Jesus até um sepulcro novo, escavado na rocha, que pertencia ao próprio José de Arimateia. Era um túmulo de família, recém-construído, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Lavam o corpo, aplicam os perfumes nas dobras do lençol, envolvem com faixas, cobrem o rosto com um pano separado chamado sudário e rolam uma pedra circular gigantesca sobre a entrada, uma pedra que pesava entre 1 e 2 toneladas e era projetada para correr em uma calha inclinada, sendo extremamente difícil de mover sem várias pessoas trabalhando juntas. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, sentam em frente ao sepulcro, vendo onde estavam colocando o corpo. E quando o sol some atrás das colinas de Jerusalém, começa o sábado. E nesse sábado, o mundo inteiro fica em silêncio. Mas há uma cena que nenhum filme nunca conseguiu filmar com a profundidade que ela merece. Os apóstolos naquela noite estão escondidos, trancados em uma sala em algum lugar da cidade alta de Jerusalém, com as luzes apagadas, com medo de cada passo no corredor, achando que a qualquer momento os soldados podem vir prendê-los também. Pedro, em algum canto, ainda chorando a própria negação. João, ainda com o cheiro do sangue de Jesus no manto. As mulheres, enroladas em véus pretos, em algum outro cômodo, em silêncio. Todos os sonhos que tinham construído por 3 anos viraram pó em uma única tarde. Eles não esperavam ressurreição. Não estavam descansando confiantes em uma promessa. Eles achavam, naquele momento, que tinham desperdiçado 3 anos da vida seguindo um homem que tinha morrido como criminoso comum.
Esse é o detalhe que muitos sermões esquecem. Ninguém em Jerusalém naquela noite acreditava que Jesus fosse voltar. Ninguém. No domingo, ainda escuro, antes do sol nascer, Maria Madalena se levanta. Ela não consegue dormir. Pega ervas perfumadas que tinha preparado e começa a caminhar sozinha pelas ruas frias até o jardim onde tinham enterrado o corpo. A cidade ainda está dormindo. As estradas estão desertas. O orvalho da madrugada cai pesado nas folhas das oliveiras. As galos ainda não cantaram. O céu acima das colinas começa a clarear num cinza fraco, mas o sol não nasceu. Ela caminha sozinha, com o vidro de perfume seguro contra o peito, ensaiando dentro da cabeça as palavras que ia dizer para o corpo dele quando chegasse, porque era assim que se fazia naquela cultura. Falava-se com o morto enquanto se preparava o corpo, como se a alma ainda pudesse ouvir mais um pouco antes de partir de vez. E enquanto caminha, ela vai pensando em uma coisa prática: quem vai rolar a pedra para mim? Ela é uma mulher pequena, viúva da própria reputação, sozinha numa madrugada perigosa, indo cumprir um último gesto de amor a um homem morto. Mas quando chega no jardim, ela para. A pedra está fora do lugar, o sepulcro está aberto e o corpo não está dentro. Ela corre desesperada de volta para a cidade, achando que alguém roubou o corpo. Encontra Pedro e João e fala em pânico: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Os dois homens correm. João, mais novo, chega primeiro, para na entrada e olha para dentro. Pedro chega ofegante atrás dele e entra direto. Vê os lençóis dobrados, o sudário enrolado em outro lugar separado. Não estavam jogados como se alguém tivesse arrancado as faixas com pressa. Estavam organizados, como se quem estivesse dentro do tecido tivesse simplesmente atravessado ele e saído. João entra também. E ali, segundo ele mesmo escreveria décadas depois, viu e creu. Naquele segundo, no escuro daquele sepulcro vazio, com o cheiro de mirra ainda no ar, com o lençol vazio nas mãos, João entendeu tudo. Mas eles voltam para casa em silêncio, ainda sem coragem de falar com ninguém. Maria volta sozinha para o jardim. Os dois homens já tinham ido embora. Ela fica ali, do lado de fora do sepulcro, chorando, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Em determinado momento, ela se inclina para olhar dentro do túmulo mais uma vez, com o rosto ainda molhado de lágrimas, e vê dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo tinha estado, um na cabeceira, outro nos pés. Eles perguntam: mulher, por que choras? Ela responde, sem entender ainda o tamanho do absurdo: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E quando se vira, vê outro homem em pé atrás dela. Acha que é o jardineiro. O sol ainda não tinha nascido completamente e o rosto dele estava parcialmente coberto pela penumbra. Ela diz, ainda chorando: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E o homem fala uma palavra, uma só. Ele diz, Maria. Naquele instante, no jeito como ele pronunciou o nome dela, daquela maneira específica, como só uma pessoa no mundo inteiro pronunciava, Maria Madalena reconhece a voz que tinha tirado dela 7 demônios anos atrás, quando ninguém mais conseguia chegar perto. A voz que tinha conversado com ela como ninguém antes nunca tinha feito. A voz que tinha olhado para ela e enxergado uma mulher inteira, onde o resto do mundo só enxergava uma alma quebrada. Ela cai, joga-se no chão, tenta abraçar os pés dele, e ele diz com ternura: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. A primeira testemunha da ressurreição na história do cristianismo foi uma mulher. Numa cultura em que o testemunho de uma mulher não era aceito em tribunais, numa religião em que mulheres não podiam nem entrar em determinadas áreas do templo.
Jesus escolheu como primeiro mensageiro do maior evento da história da humanidade exatamente quem o mundo ignorava. Maria Madalena saiu correndo daquele jardim com o sol nascendo às costas, gritando pelas ruas: "Vi o Senhor!" E aí começam as aparições. Durante 40 dias seguintes, Jesus aparece em diferentes lugares para diferentes pessoas. Aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles caminham horas conversando com ele sem reconhecer, até que ele parte o pão na ceia e os olhos deles se abrem. Aparece para os 11 apóstolos no cenáculo, com as portas trancadas, e mostra as mãos perfuradas, e come um pedaço de peixe assado na frente deles para provar que não era fantasma. Aparece para Tomé, o cético, e fala: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Aparece para Pedro à beira do mar da Galileia, depois de uma pesca, e restaura o discípulo que tinha negado 3 vezes com 3 perguntas: "Pedro, tu me amas?" Aparece para mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. Testemunhas que ainda estavam vivas quando o registro foi escrito e que poderiam ser entrevistadas. E aqui está o detalhe histórico que os céticos precisam encarar de frente. Aqueles mesmos apóstolos covardes que tinham fugido na noite da prisão, que tinham se trancado no cenáculo com medo, que tinham negado conhecer Jesus diante de servas de cozinha. Esses mesmos homens, depois de 40 dias, saíram pelas ruas pregando publicamente que Jesus tinha ressuscitado e pagaram um preço pesadíssimo por isso. Tiago, o irmão de João, foi decapitado em Jerusalém. O livro de Atos registra isso diretamente. E segundo a tradição cristã antiga, os outros tiveram fim parecido. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma a pedido dele mesmo, que se considerava indigno de morrer da mesma forma que o Mestre. André, crucificado numa cruz em forma de X. Tomé, atravessado por uma lança na Índia. Filipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote. Todos teriam morrido como mártires em diferentes cantos do mundo conhecido. Apenas João morreu de velhice, depois de ser exilado na ilha de Patmos. E aqui está a pergunta histórica, que precisa ser feita com seriedade. Nenhum desses homens recuou da própria história sob tortura. Nenhum deles disse, sob a espada do executor: "Está bem, era mentira, eu inventei tudo, me poupem." Nenhum. Pessoas mentem para escapar do sofrimento. Pessoas não morrem em massa, em cidades diferentes, em décadas diferentes, sustentando a mesma versão de uma fraude. Ou aqueles homens viram mesmo o que disseram que viram, ou a história inteira do cristianismo nasce de uma alucinação coletiva sustentada por séculos de testemunhos consistentes. E nenhum historiador sério, nem mesmo os ateus mais rigorosos, conseguiu até hoje propor uma explicação alternativa que feche a conta. E é nesse ponto que a história do homem mais trágico do mundo dá uma virada que o mundo ainda não consegue digerir totalmente. Porque a tragédia, quando você olha de perto, nunca foi a tragédia dele. Foi a nossa. Cada chicotada nas costas dele era uma chicotada que nós merecíamos. Cada espinho na testa dele era uma coroa que nós tínhamos construído com os nossos próprios pecados. Cada prego nas mãos dele era uma sentença que pertencia a você, a mim, a todo mundo que já mentiu, traiu, odiou, julgou, abandonou. Isaías 53, escrito 700 anos antes da cruz, descreveu com precisão arrepiante: "Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Quando Jesus carregou aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, ele não estava carregando madeira. Estava carregando o peso acumulado de toda a maldade humana. Desde a primeira mordida no fruto proibido até o último pecado que ainda vai ser cometido na próxima geração. Toda dor que existe, existiu e existirá
ele carregou em silêncio numa tarde de sexta-feira em uma colina fora dos muros de uma cidade pequena no meio do deserto. E é aqui que essa história deixa de ser um documentário antigo e começa a falar diretamente com você que está assistindo agora. Porque se essa história é mesmo verdadeira, se aquele homem mesmo morreu por você, pelo seu nome, pelo seu rosto, pelos seus erros específicos, então tudo na sua vida muda de lugar. Não existe mais culpa que precise ser carregada sozinha. Não existe mais passado que precise definir o futuro. Não existe mais dívida espiritual que precise ser paga com sofrimento próprio. Aquele tetelestai gritado da cruz foi a quitação universal de todas as dívidas espirituais da raça humana. E o convite continua aberto. 2000 anos depois, exatamente o mesmo. Aceita ou não aceita. A maior tragédia da história de Jesus não foi a cruz. A cruz foi o ponto mais alto do amor. A maior tragédia é todo ser humano que olha para essa história, entende o tamanho do que aconteceu, sente algo no peito enquanto assiste e, mesmo assim, fecha o coração no final do vídeo, volta para a rotina e segue como se nada tivesse acontecido, como se aquele sangue na cruz fosse decoração religiosa, como se aquele está consumado não fosse para ele. A tragédia silenciosa do mundo moderno é gente passando perto da maior história de amor já contada e tratando como se fosse mais um conteúdo na timeline. Mas você que chegou até aqui, que aguentou quase 1 hora ouvindo cada detalhe, cada pedra, cada gota de sangue, cada palavra final, você não chegou até aqui por acaso. Esse vídeo apareceu na sua tela hoje, num momento específico da sua vida, num dia específico do seu calendário e você ficou. Algo no seu peito não te deixou pular para outro conteúdo qualquer. Talvez você esteja passando por algo pesado agora. Talvez esteja carregando uma culpa antiga que ninguém sabe. Talvez esteja se sentindo sozinho, esquecido, indigno. E o recado que essa história inteira grita do começo ao fim é o mesmo. Você não está sozinho, você não está esquecido e a sua dívida já foi paga em uma sexta-feira há 2000 anos por um homem que sabia o seu nome antes mesmo de você nascer. A sepultura está vazia até hoje. Os arqueólogos podem cavar Jerusalém de ponta a ponta e nunca vão encontrar os ossos de Jesus, porque eles não estão na terra. Estão sentados à direita do Pai, ainda com as marcas dos pregos, ainda com a cicatriz da lança no peito. E essas cicatrizes, dizem os teólogos, são as únicas marcas humanas que vão existir no céu pela eternidade. As cicatrizes do amor, as cicatrizes do resgate, as cicatrizes que provam para sempre que aquela história trágica de sexta-feira terminou em vitória no domingo de manhã. E é por isso que, no fim de tudo, a história mais trágica do mundo virou também a história mais bonita do mundo. Se você chegou até aqui e sentiu alguma coisa diferente no peito enquanto ouvia, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu separei ele especialmente para você que assistiu esse até o final.